Olá, pequenos gênios! Tudo bom com vocês? Hoje nós iremos partir para um estudo um pouco mais geométrico da matemática. Hoje iremos definir o que são os ângulos e também vamos ver os seus submúltiplos. Então, vem comigo, gênio, e segue essa lógica. Então, vamos para mais uma aula, gênios. Hoje iremos começar o nosso estudo a respeito de ângulos. E vamos começar definindo o que é um ângulo. Um ângulo, ele é justamente uma região que se encontra entre duas semirretas. Lembrando que uma semirreta é justamente uma reta que possui começo e fim, pois sabemos que uma reta se estende infinitamente. Então, nós consideramos apenas aquelas que possuem seu fim também. Então, no caso, essas retas também precisam ter um ponto em comum, que nós chamamos de vértice. E o ângulo seria justamente a região que está entre essas duas semirretas. O ângulo também nos indica qual que é a angulação entre essas retas, pois nós podemos ver que, por exemplo, usando meus braços aqui como exemplo, a inclinação entre eles vai variando. E à medida que os braços se mexem, o ângulo pode ir abrindo ou fechando. Então, nós vamos ver também quais são as medidas adotadas quando falamos de ângulo. Quando estamos tratando de ângulo, a medida mais comumente utilizada é a de grau, minutos e segundos. Sendo que o grau seria a primeira medida que utilizamos. Os minutos já seriam um submúltiplo dos graus e o segundo seria um submúltiplo dos minutos e, consequentemente, do grau também. Sendo que essa é a simbologia utilizada para indicar cada um deles. Então, nós temos aqui também qual que é a relação entre esses submúltiplos. Então, nós podemos ver o quê? Que 1 grau é igual a 60 minutos. E nós podemos ver também que 1 minuto é a mesma coisa que 60 segundos. Sendo essas as medidas adotadas, nós podemos olhar aqui para este exemplo. Ao observar aqui, nós vemos o quê? Nós vemos que esse ângulo tem um tamanho de 60 graus, 185 minutos e 61 segundos. Como nós temos essas relações aqui, nós podemos transformar este ângulo para uma forma um pouco melhor, onde nós não precisamos que nem os segundos e nem os minutos ultrapassem os 60, tendo em vista que isso já pode arrastar mais um a casa para os próximos múltiplos. Então, o que nós temos que fazer é começar sempre do menor submúltiplo e vir puxando para o maior, ou seja, o grau. Começando sempre, então, dos segundos, passando pelos minutos e chegando no grau. Então, o que nós temos que fazer aqui seria justamente uma divisão para ver quantos minutos existem aqui. Nós temos aqui 61, no caso, segundos. Se dividirmos isso por 60, nós vamos saber quantos minutos estão aqui dentro. Ou seja, 61 dividido por 60, nós podemos colocar o 1 aqui, subtraímos 60 e temos o resto 1. Então, no caso aqui, nós possuímos 1 minuto e 1 segundo. Então, nós podemos reescrever isso aqui como 1 segundo. E agora, nós passamos 1 minuto para cá. Então, nós temos aqui 186 minutos e ainda os nossos 60 graus. Agora, nós temos que fazer a transformação dos nossos minutos. Então, nós vamos fazer 186 dividido por 60 também, pois nós sabemos que 1 grau possui 60 minutos. Ao fazer essa divisão, nós vemos que cabem 3 60 aqui dentro. Então, vamos fazer aqui menos 180. Resto 6. Então, isso aqui vai se tornar graus, enquanto isso aqui se continua como minutos. Então, reescrevendo esse ângulo, nós temos aqui 1 segundo. 186 se transforma apenas nesse resto 6. Então, dos 6 minutos. E nós agora vamos adicionar esses 3 graus ao nosso 60. Então, nós vamos chegar aqui em
63 graus. Então, o nosso ângulo, nós apenas reescrevemos, saímos daqui e chegamos aqui. Este ângulo é a mesma coisa que 63 graus, 6 minutos e 1 segundo. É assim que nós fazemos esse tipo de transformação. E agora, eu queria apenas dar uma outra observação a respeito de ângulos, que seria deste símbolo aqui. Sempre que você ver algum ângulo que está expresso dessa forma, ao invés de, por exemplo, dessa forma, isso significa que o ângulo adotado aqui é de 90 graus. E 90 graus cravado, sem nenhum minuto e sem nenhum segundo. Este é um símbolo especial que vocês vão ver bastante ao longo da sua vida acadêmica, então é bom vocês fazerem essa associação já desde cedo. E com isso, vamos encerrando a aula de hoje, gênios. Nos vemos na próxima.